Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui de novo. E hoje estaremos compartilhando um pouquinho mais da palavra de Deus. E como o pastor Ricardo já tem mencionado, às vezes a parte mais difícil de compartilhar a palavra de Deus é que a gente precisa primeiro aplicar às nossas próprias vidas. E precisa refletir sobre aquilo que a gente vai falar, porque senão a gente está sendo inconsistente, a gente está sendo hipócrita e ensinando aquilo que a gente não vive. E nós temos visto nessas últimas semanas, nesses últimos 4 domingos, nós temos visto essa série chamada Diante do Pai. Práticas da Antiguidade para a Espiritualidade Contemporânea. E nessa série nós começamos vendo um pouquinho sobre as orações de lamento no Antigo Testamento, mas logo em seguida nós começamos a ver no Novo Testamento, como o Aldenir já comentou, sobre a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. E nessa oração Jesus nos ensinou primeiramente a orarmos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E nós aprendemos sobre a prática espiritual da contemplação, da adoração. Depois aprendemos também sobre a prática da submissão à vontade de Deus. Quando estudamos essa petição: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós vimos que é necessário nós nos colocarmos na presença de Deus, é necessário que nós nos submetamos à vontade de Deus, e essas coisas vão mudando o nosso relacionamento com Deus, vão mudando a maneira com que nós nos colocamos diante do Pai. Há 2 semanas atrás estudamos sobre a prática da gratidão, à medida que nós declaramos que Deus nos dá o pão diário, nós aprendemos a reconhecer que tudo vem dele. E o nosso coração para de murmurar e nós aprendemos a ser gratos. Finalmente, semana passada, nós estudamos sobre a prática do perdão e da confissão. Sobre a importância de nós reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão a Deus. E também de entendermos que assim como Deus nos perdoa, numa proporção inimaginável, assim também nós temos que perdoar os outros. Hoje nós vamos avançar para o último versículo dessa oração, para a última petição, que está no versículo 13. E aqui nós vamos ver a prática do discernimento. E nessa última petição, Jesus nos ensinou a orar assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa prática do discernimento, mas primeiramente, antes de podermos falar sobre discernimento, é necessário que entendamos o que é tentação. Parece uma palavra muito usada na nossa sociedade hoje. Muitas pessoas sabem o que é tentação ou imaginam que sabem o que é tentação. Mas, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia e começa a estudar sobre tentação, a gente percebe que essa mesma palavra é traduzida de 2 maneiras nas nossas Bíblias em português. Ela é traduzida tanto como tentação, como provação. Uma palavrinha grega, no hebraico também tem uma similar, que chama-se perasmos. E
ela é traduzida muitas vezes em situações em que o contexto mostra que esse é um teste que busca levar alguém à aprovação, à aprovação. Por isso, muitas vezes, nesse contexto, nós a traduzimos como provação, porque fica melhor de entender dentro da nossa cultura e dentro daquilo que a gente entende pela palavra tentação, do que simplesmente colocar ali tentação. Porque a pessoa está passando por uma prova, está passando por um momento em que ela visa ser aprovada, mas ela também está sofrendo a tentação de fracassar nessa prova. Ela também sofre esse momento de tentação. Estou sofrendo a tentação aqui de ajustar o microfone. Está meio solto. Mas continuando, espero que aprovado. Nessa tentação e nessa provação, nós vemos, por exemplo, que Agostinho, famoso teólogo e pai da igreja, ele já dizia que sem tentação nenhum homem pode ficar provado. Como é que você vai provar que você resiste à tentação, que você é firme na fé, se você nunca é tentado? Para você é tudo tranquilo, né? A obediência é fácil quando você não é tentado à desobediência. Se fosse assim, os nossos filhos seriam perfeitos, nunca seriam tentados a nada, e portanto tudo que eles fizessem estaria dentro da obediência e todos seriam felizes. Bom, foi assim que Deus planejou lá no começo. Mas havia a tentação. Deus deu uma ordem e havia a possibilidade da queda, da desobediência, e essa tentação acabou se concretizando e virando pecado. Por isso que essa tentação, ela pode ser entendida também como um teste que busca levar alguém ao fracasso. Então, embora em alguns textos, o contexto mostra que o objetivo daquela aprovação, daquela experiência, daquela situação era levar alguém à aprovação, outros mostram que realmente o objetivo daquela situação era levar alguém ao fracasso. Qual a diferença? A diferença é de quem se está falando que está por trás da situação. Quando você está falando que Deus está por trás da situação, Deus sempre usa as situações para nos provar. E Ele usa essa situação buscando nos levar à aprovação. Ele quer que nós passemos no teste. Deus nunca põe um teste na sua frente para que você fale. Ele sempre conta com você. Ele quer que você seja aprovado. Por isso, Ele mede direitinho o teste, Ele já conhece o que você sabe, e Ele dá aquele teste exato para que você possa tirar um 10. Mas a gente não tira 10, né? Às vezes a gente não tira nem 0, tira menos que 0 na presença de Deus, porque a gente faz tanta coisa errada. A gente tem condições de ser aprovado. Mas nesse mesmo teste existem outros elementos. E existe um inimigo que usa essas mesmas situações, ou às vezes coloca essa situação de maneira que ela se torna uma tentação. Então, em vez de ser um momento de teste da sua fé, que vai buscar a aprovação e que vai levar você a se tornar mais firme, é um momento em que você cai, você fracassa e você se sente ainda mais culpado por ser um pecador que não tem forças para resistir à tentação. E o Tiago, lá na sua carta, no Novo Testamento, já dizia isso. Lá nos versículos 14 e 15 do primeiro capítulo, ele diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. E ele fala que esse desejo seduz e nos arrasta e concebe e dá a luz ao pecado. E o pecado gera a morte.
Então, naquele momento da tentação, você tem duas escolhas. Naquele momento da tentação ou provação, você sempre tem duas escolhas. Você pode resistir e se tornar firme e se tornar aprovado, ou você pode cair e, através do seu mau desejo, ceder à tentação e ela vai gerar morte na sua vida. Todos nós sabemos disso. Todos nós já temos passado por situações em que a gente tem caído em tentação. E eu gostaria de enfatizar apenas mais uma vez, para que isso fique bem claro. Toda situação que você passa, uma situação de provação ou tentação, ela sempre tem essas duas escolhas. Ela pode levar você à aprovação ou levar você ao fracasso. A ênfase está em que é um teste. Talvez a gente desse mudar o nome de tentação para testação, né? É um teste, é uma provação. Provação vem de provar. E esse é o momento da prova. Esse é o momento em que você vai ser testado. E mesmo nesse momento, você pode saber que Deus já deixou tudo preparado para você tirar 10. Mas a pergunta é, nós não conseguimos muitas vezes resistir à tentação. Então, como que a gente pode não cair em tentação? Apenas as pessoas, eu acho que mais imaturas ainda na fé, talvez porque se renderam a Jesus há pouco tempo, ou talvez porque já estão há 20, 30 anos na igreja, mas ainda são pessoas imaturas. Talvez só essas pessoas digam que, não, eu não sofro tentação, eu estou acima das tentações. Talvez eu seja tentado na área do dinheiro, mas, por exemplo, na área sexual, não tem problema. Pode aparecer aquela pessoa maravilhosa na minha frente, eu nem olho. Bom, eu diria que isso é maturidade, porque há um limite para as nossas forças. E nós sabemos que precisamos depender de Deus. Então, mas em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 modos errados de tentar resistir à tentação. E depois nós vamos tentar falar sobre 3 modos corretos. E o primeiro modo errado de resistir a uma tentação é cedendo à tentação. Parece até uma contradição, né? Como é que você vai não cair em tentação cedendo à tentação? Mas a gente pensa assim. Reflita um pouquinho sobre como é que você resiste a algumas tentações. Muitas vezes nós achamos que se nós cedermos só um pouquinho, a tentação vai embora. E daí você não faz a coisa muito pior. Pense em várias áreas da sua vida onde você é tentado. Área financeira, área de relacionamentos, área do que você vê. Eu vou usar um exemplo aqui. Você já tentou fazer uma dieta? Eu estou precisando de uma. Dieta é uma coisa terrível. Esse negócio de ficar comendo só salada todo dia é difícil. E você está naquela dieta e você está resistindo à tentação de sair da dieta e de comer alguma outra coisa. Mas daí, né, você tem outras pessoas na sua família. Elas moram na mesma casa. E daí você passa assim pela sala de jantar, porque você vai lá buscar um copo d'água, porque você está vivendo com água e salada. E daí você vê em cima da mesa da sala de jantar uma barra de chocolate brilhando. Alguém esqueceu ali. Bom, você é parte da família, né? Você tem direito a comer esse chocolate. Você não está roubando. Você começa a pensar em um monte de justificativas. E, não, mas eu paguei por essa barra de chocolate. Veio do orçamento da casa, eu trabalho, eu tenho direito à barra de chocolate. E você entra naquela luta, e você fica que nem o Gollum do Senhor dos Anéis. Né? Como? Mas é bom. Não, mas veja bem, a saúde. Você fica
digladiando, será que eu como, será que eu não como? Daí você não resiste, você pensa, não. E daí você diz, não, eu vou resistir. E eu resisto à tentação de comer o chocolate. Mas eu volto com o meu copo de água, vou lá para o meu escritório, estudo mais um pouco e dá uma sede de novo, eu resolvo encher o copo d'água de novo. E daí eu passo por lá naquela mesa e eu olho aquela barra de chocolate, está aberto, olha só, alguém deixou aberto. E agora está difícil de resistir. Mas eu acho que se eu comer só um pedacinho, daí eu consigo ficar bem a tarde toda, não vou mais ficar pensando, que eu estou lá tentando estudar, mas eu só penso no chocolate. O tempo todo, não coma chocolate, não coma. Né? Então eu vou comer um pedacinho, e daí eu consigo ficar tranquilo. Eu não vou comer um pedacinho aqui para que vocês possam também resistir à tentação, senão vão ficar todos tentados. Não é assim que a gente faz? A gente faz isso com comida, a gente faz isso com várias outras coisas. A gente cede um pouquinho, achando que com isso a gente consegue daí se livrar da tentação, resistir à tentação. E essa é uma desculpa também que foi usada lá no Jardim do Éden. A Eva olhou para aquela árvore e ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, parecia muito gostosa. As frutas daquela árvore eram muito gostosas. E eram atraentes aos olhos, eram frutos vistosos. E ela não resistiu. Ela tentou, ela olhou, mas ela já estava passando por ali de vez em quando. E naquela conversa da serpente, ela acabou caindo. E gerou a morte e o pecado, como nós sabemos. Mas além disso, algumas vezes também algumas vezes nós também cedemos, porque nós achamos que é mais fácil desse jeito. À medida que você vai vivendo a sua vida cristã, você começa a entrar nessa rotina de você ceder um pouquinho, você comeu aquele pedacinho de chocolate, daí você passa 10 minutos em oração, se confessando diante de Deus, porque você quebrou a sua dieta. Daí depois você vai lá e come outro pedacinho, daí você passa uns 5 minutos diante de Deus, em contrição e arrependimento. Depois você come metade da barra e você diz assim, Deus, caí de novo. Na outra vez você come a barra inteira e você diz, Deus vai perdoar mesmo? Não é? Então, às vezes é mais fácil ceder à tentação e você começa a racionalizar assim, você começa a pensar, mas nosso Deus é um Deus perdoador. Fica até mal eu não pecar. Porque como é que ele vai me perdoar se eu não fizer alguma coisa errada? Você já pensou assim? Paulo tem um texto lá em Romanos 6 bom para você, se você pensa assim. Mas a gente pensa, se você for honesto com você mesmo e começar a olhar aquilo que você já enfrentou na sua vida cristã, começa a considerar que muitas vezes a gente usa esses raciocínios. E a gente cai na tentação porque a gente acha que é mais fácil ceder. Mas um segundo modo errado de não cair em tentação é quando nós procuramos confiar em nós mesmos. Jesus já tinha dito lá em Lucas 22, quando ele estava levando os discípulos para aquele momento lá perto da traição, aquele momento em que ele foi para o jardim orar. E ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. É necessário que a gente ore, que a gente esteja vigiando para não cair em tentação. Mas se você também já tem alguns dias aí de experiência cristã, talvez no começo da vida cristã você está turbinado, você acabou de se render a Jesus, você voltou do retiro da primavera e você está assim firme,
pode vir o diabo e mais quem quiser, você está firme na fé. Talvez nesses momentos, né, você pensa, não, eu dou conta, eu consigo resistir à tentação, eu posso confiar em mim mesmo, porque eu sei que eu sou um bom cristão. Mas se você é como eu, e já passou por muitos retiros, e já passou por muitas situações dessas, você sabe que a gente volta à rotina, você sabe que não dá para confiar, eu não posso confiar em mim mesmo. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. Jeremias já tinha dito isso. O meu coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Não existe nada que a gente possa fazer para curar o coração que é enganoso. Só a intervenção de Deus, só o milagre de Deus. Esse texto está lá em Jeremias 17, versículo 9, para quem quiser, depois dá uma olhada. E quando a gente entende assim que o coração é enganoso, comece a pensar um pouquinho. Quem você acha que o seu coração enganoso engana primeiro? Você mesmo. Primeira pessoa atingida pelo engano do coração é você. Então o seu coração, ele começa enganando você, dizendo que aquilo que você está tentando resistir, na verdade não é um problema. Que o pecado não é uma coisa tão grave assim. Na verdade, ele começa falando que ele não é enganoso. Não é? A primeira coisa que o coração faz é dizer para você que ele é confiável. Confie nos seus instintos. Confie no seu coração. Não é isso que você está sentindo? Você está sentindo que você devia fazer isso? Então faça. A gente não usa isso tantas vezes, mas a gente precisa ter discernimento. Porque o nosso coração é enganoso. Por isso a gente precisa submeter o coração à palavra de Deus, precisa submeter o coração à análise de outros irmãos que andam junto com a gente. Porque o nosso coração nos engana. Então, não precisamos nem elaborar muito sobre esse segundo modo, porque embora a gente confie na nossa própria capacidade, a gente sabe que não dá para resistir muito tempo. A gente não consegue resistir às tentações. Bom, um terceiro método, se não dá para ceder à tentação, se não é esse o modo correto, se nós não podemos confiar em nós mesmos, quem sabe se eu usar uma ajudinha, se eu usar um instrumento, se eu puder confiar em algo mais que me ajude a resistir à tentação, eu quero mostrar para vocês um vídeo, que é uma proposta muito interessante para a sua vida. Do you sin? Have you ever lied? Have you ever stolen? Have you ever lusted? Boy, do we have a product for you! Hey everyone, I'm Rob Shazam, and if you're a sinner like the rest of us, then you probably want to get to heaven. Well, we have the answer for you. Don't worry about all the religion, all the lifestyle changes, all the grace. You need Shazam, the Sin Collar. 14 inches of adjustable sin protection with an electrified sin meter just in case you start sinning even a little. The Sin Collar will always keep you from a sinful situation, no matter that you are quite naturally a sinful person. That's right, friends. You don't have to worry about sin anymore. The Sin Collar is your one step to heaven with 25,000 volts of electrified salvation. The Sin Collar is bound to stop you before offending the Almighty God. So don't worry about that midday addiction. Don't make excuses when you're late. Your Savior from thieving hands. And don't even think about being an adulterer at heart. Because Shazam, the Sin Collar will stop you. Come on, you're a good person. You've always been nice to people. Your past sin won't ever matter. Just start anew with this man-made device, designed specifically to work against your very nature. The Sin Collar is your very first step to a new redeemed life.
destined for heaven. But don't just take my word for it. Shazam! The sin collar really works. I used to have a hard time with sinning, but now if I even think about sinning, the sin collar sends 25,000 volts of electricity through my protein-based nervous system, devastating any chance for normal bodily development. And even though I can no longer control my bowels, I am positive that I'm getting into heaven. Thank you, sin collar. We are so thrilled to start our child on the sin collar. No kid of mine's gonna be a sinner. We're so thrilled. The sin collar has been an amazing success. I don't have to ask for help around the house anymore. He never looks at other women, and he never ever speaks harshly to me. In fact, he barely speaks at all. That's enough, honey. Thank you, sin collar. That's right, friends. Your life can change for the better with this revolutionary device, designed to counter your basic urges. You'll no longer crave unhealthy habits, rid yourself of foul language, never be tempted to do anything ever again. And with our new dream setting, the sin collar can even stop you from sinning in your sleep. Never let the data input from living in a sinful world affect your sleep again. When your dirty thoughts come a-creeping in, shazam! The sin collar goes to work. Order now with your credit card or write Sin Collar, 2345 Maple Road, New York, New York. The Sin Collar is not guaranteed to get you into heaven and should not be worn by biblical Christians. Sin Collar has been known to cause cancer and will send you directly to hell. Don't wait. Call now to order yours today. Tell them Rob Shazam sent you. Shazam! Nós vamos estar vendendo coleiras do pecado ali no Espaço Conviver, caso você queira adquirir. Bom, não parece que esse é o método mais recomendado para cristãos de verdade. Talvez até funcione, né? Talvez alguns maridos precisem da coleira para ficar em treinamento. Mas a gente percebe que essa estrutura não fica balanceada. E ela certamente vai cair. Não é assim que a gente consegue resistir às tentações. A gente consegue resistir às tentações primeiramente, em vez de confiar em nós mesmos, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. E Jesus sabia disso. Ele sabia que era necessário orar para que o Pai nos guardasse do mal. Ele orou naquela oração sacerdotal pelos discípulos antes da sua paixão. Ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Em outra ocasião, quando estava conversando com Simão Pedro, ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, todos os apóstolos, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus sabia que Pedro ia ter um tempo muito difícil. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que Pedro não ia resistir àquela tentação e que não ia conseguir passar na prova. Então Jesus orou, como ele continua orando. Porque nós temos essa propensão a cair. Nós, mesmo tendo todos os recursos necessários para resistir à tentação, nós caímos. E geralmente nós caímos quando a gente começa a achar que está forte. Tem um texto lá de Paulo aos Coríntios que diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Naquela área que você acha que menos sofre tentação, cuidado. Talvez seja essa área que o coração está sendo mais enganoso e que você acha que não precisa se preocupar tanto. Porque nessa área você acha que está forte. E se você não está reconhecendo a sua fraqueza, você está a um passo de não resistir à tentação. Um exemplo claro disso é o rei Davi. Davi era um jovem que confiava no Senhor. Ele, cuidando das suas ovelhas, ele matou um leão. Ele enfrentou um urso. Ele era um jovem valente e ele confiava em Deus, ele sabia que tinha que confiar em Deus. Quando ele foi lá se apresentar e levar pães para os seus irmãos, ele viu o exército todo acuado diante daquele gigante
E ele disse, que isso? Nosso Deus é maior do que isso. Deixa comigo. E foi lá e pegou 5 pedrinhas lá no rio e pá, matou o gigante. Um homem destemido. E ele não fez isso porque ele sabia que ele era mais forte que o gigante, ou que o leão, ou que o urso. Ele sabia que ele precisava confiar em Deus e ele afirmava isso. Porque Deus vai me dar o livramento, Deus vai me dar a vitória. E durante a sua vida ele foi sendo preparado para ser um rei e ele enfrentou vários exércitos, tanto no tempo em que ele ainda não era rei, antes com Saul perseguindo, quando depois, quando ele se tornou rei, ele derrotou vários exércitos e conseguiu estabelecer a paz em toda a região. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem de sucesso. Ainda hoje, na cultura judaica, o rei Davi é o modelo de rei. É o modelo ideal do rei que eles querem e que anseiam. Mas Davi também caiu. E graças a Deus pela honestidade da Bíblia. Graças a Deus porque nós não temos mitos heróicos, infalíveis, como personagens da Bíblia, mas a Bíblia fala de pessoas reais, pessoas como você e eu. E a Bíblia mostra lá que Davi um dia estava passeando no seu terraço, era tempo de sair à guerra, mas ele disse, já lutei tanto, cansado, vou pegar um tempinho de descanso, vou ficar aqui no palácio. Mandou o general ir fazer guerra e disse, eu vou descansar. E naquele momento, enquanto ele estava ali na sua licença, curtindo, como era época de fazer guerra, não tinha muitos afazeres no palácio, talvez, ele resolveu passear e ele viu aquela moça e adulterou com ela. O que é pior, ela ficou grávida. E agora o que é que nós vamos fazer? Daí ele resolveu matar o marido. Uma simples solução. Mas para não parecer mal, ele deu um jeito, mandou uma carta para o general, diz, coloca lá o marido numa situação que ele certamente vai morrer. Assim, o primeiro aí contra o inimigo, aquele que vai levar todas as flechadas, que se a flechada não pegar, a espada mata. Põe bem na frente, que ele é o mais valente. Então, diz para ele que ele foi premiado. E o marido morreu, e ele trouxe a mulher, a viúva, para consolar, né? Ele trouxe para a casa dele, e estava lá a viúva grávida do filho dele. E ele achou que estava tudo bem. E o profeta teve que chegar e pôr o dedo na ferida, contar uma historinha para ele. Né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem tremendo na fé, na humildade, na dedicação que ele tinha a Deus, mas ele foi enganado pelo próprio coração. E na hora que a gente começa esse engano, ele só desejou a mulher, mas ele não resistiu ao desejo, daí ele chamou, daí virou adultério, daí complicou. É que nem mentira. Quanto mais a gente tenta esconder, explicar, pior fica. E o pecado é assim também. E vai embolando, e vai embolando. E ele acabou caindo. Então, o primeiro método necessário, a primeira maneira para você não cair em tentação, é você reconhecer que você é fraco, que você precisa da ajuda de Deus. A segunda coisa importante para a gente resistir à tentação é você reconhecer que existe uma batalha acontecendo por aí. E na nossa rotina diária, nos nossos estudos, no nosso racionalismo da modernidade, às vezes a gente esquece dessa batalha. A gente esquece que existe um inimigo por aí que está rondando e que quer nos abocanhar e que a gente precisa resistir a essas tentativas dele. Existe uma gangue do mal. Alguns estudiosos, comentaristas falam de trindade do mal. A gente pode chamar de gangue do mal. E essa gangue do mal quer pegar você, tá esperando ali na porta da saída. Às vezes está até aqui dentro. Sabe por que está aqui dentro? Porque eu tenho uma péssima notícia para você. Você faz parte dessa gangue do mal. Há 3 elementos que as Escrituras nos ensinam que fazem parte dessa gangue do mal.
Existe o diabo e seus anjos caídos. Existe o sistema maléfico do mundo. Tudo isso que você vê acontecendo aí, que faz ou tenta você a pecar. É só você assistir alguns filmes na televisão ou uma novela, passa na frente de uma banca de revistas, vê se você não fica tentado a pecar em algumas áreas. Você assiste noticiário sobre o que acontece na política nacional e você fica tentado em muitas áreas. A gente é tentado o tempo todo porque o mundo é mau. O mundo está sendo governado pelo usurpador, que é o diabo. E ele tem levado o mundo a ser cada vez pior, a ser mais corrupto. Então o mundo também nos tenta. E às vezes o diabo não precisa nem fazer o serviço, porque as pessoas mesmo já estão fazendo por ele. Mas esse terceiro elemento, que a Bíblia chama de carne, essa palavrinha designa a nossa natureza, o nosso pecado, o pecado que ainda habita em nós. Nós nos reconciliamos com Deus, nós aceitamos que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos, mas o pecado ainda habita em nós. Quando Jesus voltar, graças a Deus, nós vamos estar livres do pecado. Mas agora, o pecado ainda habita em nós e nos puxa para baixo. E nessa batalha, onde eu estava comentando sobre isso, e depois em família, uma das minhas filhas lembrou que, de novo, uma referência ao filme do Senhor dos Anéis, para quem assistiu. Você lembra daquela situação quando o anel estava puxando o Frodo e ele estava ali tentando resistir para não colocar o dedo. Essa gangue do mal fica puxando a gente, tenta tomar controle de nós. E essa conjunção é tanto o diabo, é tanto o próprio sistema do mundo, mas quanto é o nosso próprio desejo. E essas coisas nos levam a cair em tentação. Então, você precisa estar consciente dessa batalha. Porque se você faz de conta que ela não existe, você é uma presa mais fácil para o pecado. Então, você precisa estar consciente de que você tem uma batalha e que você não deve desistir frente à batalha. Você tem que perseverar. Porque só Deus sabe quantas vezes você vai resistir ao pecado. Quantas vezes você vai passar ali na mesa e olhar para o chocolate e vai dizer não. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Depois que passar uma semana o chocolate ainda está ali, você vai continuar dizendo não. Depois que passar um mês você está morrendo de fome e você pensa, já passou um mês, eu tenho resistido. Você vai continuar resistindo ao chocolate? Como é que é a situação no seu trabalho? Talvez tenha uma pessoa dando em cima de você. Talvez um colega ou uma colega de trabalho está dando aquelas olhadinhas. E o que você faz? Você resiste à tentação? Por quanto tempo? Só Deus sabe quanto que a gente pode suportar. Mas Deus sabe que nós podemos suportar e Ele só permite que a gente seja testado até o ponto que a gente pode suportar. Porque nós temos um limite frente a essa batalha. E nós temos que reconhecer que somos fracos. Temos que reconhecer que estamos numa batalha. E temos que reconhecer que nós precisamos de Deus. Só Deus pode nos fazer perseverar. Para essa estrutura estar equilibrada, você precisa de Deus. E as Escrituras nos dizem que Deus pode nos ajudar nesses momentos, porque Deus se encarnou na pessoa de Jesus. E Ele afirma na palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 2 e capítulo 4, ele fala isso, ó, Jesus, Ele mesmo sofreu quando tentado. Por isso Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi resistir à tentação, Jesus conseguiu. Mas Jesus sofreu tentação. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que foi muito fácil para ele. Eu imagino que ele sofreu muitos tipos de tentação. A palavra fala que são todo tipo de tentação. Então, se você está sendo tentado em uma área, você pensa, não, Jesus não tinha celular na época, então ele não tinha tentação de atender o celular toda vez que toca. Mas ele tinha tentação similar, uma tentação de dar atenção a coisas menores, ou de precisar daquele relacionamento, daquela aprovação, para se sentir como pessoa íntegra, humana. Estava lendo ontem na revista Isto É que tem uma reportagem lá sobre a tentação dos celulares, dos smartphones. As pessoas estão ficando viciadas nisso. Há um estudo de uma universidade dizendo que as pessoas estão viciadas, tanto quanto eram viciadas em álcool antigamente. Estão chamando essa nova geração, a geração Crackberry. A mistura do crack com blackberry. Porque as pessoas não conseguem mais. Uma pessoa na entrevista dizia assim, eu vejo aquela luzinha piscando, dizendo que tem um e-mail, eu tenho que ver o que é. Eu não consigo resistir. As pessoas não resistem mais a essa tentação. Mas Jesus sofreu todo tipo de tentação. Ele escolheu ficar solteiro para poder cumprir a sua missão. E como homem de 30 anos, eu sei certamente que ele sofreu tentações de natureza sexual. Nós fomos criados por Deus com esses desejos, com essas necessidades, com essas compulsões. E Jesus resistiu a elas. Então Jesus sabe o que é sofrer tentação. E por isso a palavra de Deus nos diz que a única maneira de nós não cairmos em tentação é reconhecendo a nossa necessidade de Deus, é submetendo-nos a Deus. Só debaixo da autoridade de Deus, só em submissão a Deus, nós vamos conseguir resistir ao diabo e resistir à tentação. O único modo de nós não cairmos em tentação é pela capacitação do Espírito. Por isso essa prática chama-se prática do discernimento, porque você precisa olhar para cada situação da sua vida e discernir onde está a tentação e qual é a vontade de Deus. E por isso você precisa orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas eu queria ainda conversar com vocês mais uma coisinha sobre como livrar-se do mal. De uma maneira um pouquinho mais rápida, eu quero só relembrar aquilo tudo que a gente já estudou nessa oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. Se você tem sido tentado a viver para você mesmo, se você tem sido tentado a viver no seu mundinho, a solução para você é a prática espiritual da contemplação. Porque só quando você levanta os olhos do mundinho de onde você vive, dos seus bens, da barra de chocolate, da casa, do carro, do seu emprego, dos objetivos que você tem para a sua vida, da sua carreira, do quanto dinheiro você tem. Quando você levanta os olhos dessa dimensão terrena, temporal, e você contempla a Deus, e você adora a Deus, daí então você se lembra de que essa vida é só um estágio. Como o Ricardo já falou antes, é uma antessala para a vida verdadeira. A vida na presença de Deus, livres do pecado. É só um treinamento. E à medida que a gente começa a orar e começa a adorar a Deus, a gente começa a entender isso. Existe um ditado que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz, invista naquilo que é eterno. Às vezes, a gente está muito preocupado em ter o passarinho na mão e contar com o que a gente pode ter aqui. Vamos garantir o nosso. Mas pense bem, quando você morrer, para onde que vai isso? Lembra da parábola daquele louco que queria construir e enriquecer o tempo todo?
Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, onde é que você vai estar? Para onde que foram todas as coisas que você queria tanto ter? Então a gente precisa contemplar o Senhor para resistir à tentação de viver para nós mesmos. Mas também a gente tem a tentação de viver de maneira independente, de viver segundo a nossa própria vontade. E Deus tem nos instruído que não é assim. Nós precisamos da prática da submissão. Nós precisamos nos render à vontade de Deus. Por isso nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é tão difícil. É tão fácil obedecer quando Deus quer a mesma coisa que a gente quer. Mas quando Deus está mandando a gente fazer uma coisa diferente, ou quando é preciso resistir a um desejo nosso e nos submeter à vontade de Deus, daí fica difícil. E muita gente não gosta de igrejas que falam de podes e não podes. Eu mesmo não gosto de igrejas que dizem: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque estão cheios de regras. Mas a gente faz uma crítica correta, porque a palavra de Deus não está centrada nos não podes, e aproveita para juntar o nosso desejo de que não haja não pode na nossa vida. Muitas vezes a gente critica esses grupos e essas igrejas, esses irmãos que se concentram tanto no pode e não pode, porque a gente não quer ter ninguém dizendo para a gente o que pode e não pode fazer. Talvez você não queira que um presbítero, um pastor ou um irmão da igreja chegue para você e diga: meu irmão, você está pecando. E você não devia estar pecando. Deus não quer que você esteja pecando. É melhor para a sua vida que você não faça isso. Mas a gente não quer que ninguém diga isso para nós. Eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero ser independente. Por isso a gente precisa da prática da submissão. Algumas vezes a gente escolhe viver com ansiedade, a gente é tentado e a gente sofre desse mal. Se eu for perguntar aqui quem sofre de ansiedade, talvez todos levantem a mão. É mais fácil perguntar quem não sofre. Nós trabalhamos mais do que precisamos, nós ficamos preocupados com as contas no final do mês, nós queremos ter uma reserva, nós queremos arranjar dinheiro para isso e para aquilo, nós ficamos ansiosos por causa da saúde, nós ficamos ansiosos por causa dos filhos, nós ficamos ansiosos se isso acontece, nós ficamos ansiosos se isso não acontece. E por isso a gente precisa da prática da gratidão. Porque a gente precisa declarar para Deus que a gente sabe que tudo vem da mão dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente declara isso para Deus, a gente entende esse princípio, a gente está declarando que a gente sabe que Deus é o nosso provedor e que Deus tem tudo para nos dar e Ele quer o nosso bem, Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e daí nós não precisamos viver em ansiedade. Mas também nós podemos viver em amargura e comentamos, né, o pastor Ricardo comentou na semana passada sobre o princípio da confissão. E a amargura ela começa a se desenvolver quando você não perdoa os outros. Mas muitas vezes isso começa mais atrás, porque você não resistiu à tentação. E você pecou. E quando a gente peca, a gente fica com culpa no cartório. E quando você se sente culpado, você se sente envergonhado de chegar diante de Deus. Como Adão e Eva, você se esconde atrás da moita. E você fica envergonhado. E quando você começa a perder o relacionamento com Deus, você não consegue mais contemplar, e você não começa mais a ter esse relacionamento, e você começa a ficar muito mal pelo seu próprio pecado. E quando a gente está mal pelo nosso próprio pecado, a gente começa a olhar para o pecado dos outros. E a gente começa a ver muito fácil o pecado dos outros. Você já parou para pensar como é fácil a gente ver o erro dos outros? Você está conversando com uma pessoa e você pensa: que pessoa chata. Será que ela não vê que está falando, não para? Mas você não percebe se você é chato. Eu espero que vocês não achem que eu sou chato aqui, né?
Fala, não para. Mas é tão fácil a gente ver uma outra pessoa fazendo aquilo que você também faz. Mas no outro é um pecado, em você é uma virtude. É tão fácil a gente olhar para o cisco no olho do irmão e não perceber o bloco de madeira que está tapando a nossa visão. E daí a gente começa a viver em amargura, porque quando a gente começa a notar o pecado dos outros, fica muito saliente quando eles fazem uma coisa errada contra nós. E porque a gente não tem pedido perdão e não está diante da graça de Deus, a gente não consegue passar a graça adiante. E a gente fica magoado, e a gente vive em amargura, porque a gente não consegue passar aquilo que a gente não recebeu. E a gente não recebeu porque a gente não pediu. O texto de 1 João 1 é bem claro. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E finalmente, hoje a gente viu que é possível viver na escuridão. E para isso você precisa da prática do discernimento. Um vídeo rolando no e-group da Chácara, para quem recebe os e-mails nessa semana. E comecinho desse vídeo, a pessoa que estava falando explica lá que iniquidade é você se acostumar com o pecado. É quando o pecado virou costumeiro. E a gente facilmente cai nessa rotina. Você fica com a consciência cauterizada e você passa a não perceber mais que você está pecando. E essa é uma característica do pecado. O texto lá de Hebreus 3 também fala isso. O pecado tem essa característica de entorpecer os nossos reflexos. É assim que Eugene Peterson descreve esse versículo na paráfrase que ele fez chamada The Message. O pecado entorpece os nossos reflexos, ele deixa a gente abobado. Ele engana o nosso coração e você não consegue perceber a sutileza e aquilo tudo que está acontecendo. E você é enganado. John Ortberg, um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, num livro que foi publicado, já traduzido em português, A Vida que Você Sempre Quis, diz assim que uma das piores características do pecado é que ele produz uma certa miopia moral. Ele distorce a nossa capacidade de detectar a sua presença. Então, talvez você esteja tentado a viver na escuridão, viver na cegueira, sem perceber os seus pecados. Por isso você precisa da prática do discernimento. Por isso você precisa orar, reconhecer sua fraqueza e dizer: Senhor, Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu queria concluir com você com apenas uma reflexão. Como é que você vai concluir o seu treinamento nessa vida? Como é que vai ser seu fim? Como é que você imagina que você vai um dia morrer e se encontrar com Deus? Diante de tantas pessoas, tantos líderes cristãos, tantos irmãos, famosos ou não famosos, que você percebe que estavam indo bem, mas de repente caíram. Todo mundo cai. Mas nós precisamos nos levantar e nós precisamos ajudar aqueles irmãos que estão caídos a se levantarem. Mas alguns caem e se jogam no chão e dizem: eu não quero mais levantar. Como é que vai ser o seu fim? Eu quero mostrar um vídeo para vocês, mas eu quero também dizer para você que a palavra de Deus assegura que aqueles que o Senhor tem chamado e escolhido, e você tem sido chamado e escolhido, é Deus que vai fazer perseverar. Você precisa resistir às tentações, você precisa fazer a sua parte, você precisa reconhecer sua fraqueza, mas é Deus que vai fazer a obra, é Ele que vai completar a obra em você. E daí você vai poder receber a coroa da vida, como diz lá em Tiago. O homem que persevera na aprovação, aquele que é aprovado, ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu queria que você visse esse vídeo e você pensasse que muitas vezes a gente se perde, mas a gente pode ser encontrado.
que você também possa ser achado. Se você está perdido, se você não sabe mais como voltar, eu espero que o Senhor use pessoas ao seu redor para te mostrar o caminho. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos terminar com uma oração. O pastor Márcio também virá à frente para impetrar a bênção. Vamos colocar na presença de Deus e orar, queridos. Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és o Rei do Universo. E reconhecemos que Tu és o nosso Pai querido, o nosso Pai amoroso. E nós confessamos diante de Ti que nós somos pecadores. Nós confessamos que não temos resistido à tentação. Muitas e muitas vezes, Senhor, nós temos feito a nossa própria vontade. E nós confessamos isso diante de Ti. E nós Te pedimos perdão. E nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus de graça, porque Teu amor é imenso e porque Tu estás procurando por nós. Nesse momento nós queremos nos entregar a Ti. Queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos confiar na Tua graça e reconhecer que precisamos de Ti, Senhor. Porque nós não podemos resistir à gangue do mal. Mas Tu podes, Senhor, pelo Teu Espírito em nós, que habita em nós. Tu tens nos capacitado a resistir. E nós Te pedimos que Tu estejas sempre conosco. E sempre nos ajudando a resistir às tentações e a sermos vitoriosos em Ti. Obrigado, Senhor, porque é pela Tua graça que nós sabemos que vamos perseverar até o fim. Por isso, oramos e Te agradecemos por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Em nome dEle. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo vos abençoe, vos dê discernimento para vocês vencerem as tentações nesta semana ou até a volta de Jesus. Amém. Amém.